Olá, seguidores. Vamos para o fechamento de mercado esta terça-feira, dia 25 de agosto. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Pois bem, vou começar aqui falando um pouco sobre o Barone, depois falar sobre o petróleo, depois vou explicar aqui o provável motivo para ter essa alta aqui de terça-feira. Ok, então começando aqui pelo comentário de um de vocês, de um dos seguidores aqui do canal. Ele falou o seguinte: o dono desse canal tem uma fixação pelo Barone. Bizarro. Então, aqui explicando por que que eu pego tanto no pé do Barone. Olha, meu canal é pequeno, ainda nem sequer cheguei nos 10 mil inscritos, apesar de estar bem perto disso. Então, tudo que eu. Que meus vídeos não tem tanto alcance assim, né? Eles não fazem tanta diferença. É, já se o Baroni ele entrasse aqui no time de quem está tentando moralizar aqui os gestores, a atitude dos gestores, talvez não estivéssemos tanto assim do jeito que a gente está hoje, né? Como, por exemplo, chegou nesse caso que extremo de testes F11, realmente ficou muito, muito feio para os fundos imobiliários, tá? E então por isso que eu cobro bastante dele, porque eu tenho uma alta expectativa com relação a ele, né? Eu esperava que ele estivesse aqui do lado dos investidores aqui nessas condições em que a gente tem visto gestores fazendo de tudo para crescer o patrimônio. No entanto, não apenas a minha impressão, mas também é de outros investidores que o Baroni sempre está do lado dos gestores. Tudo que o Baroni fala passa a impressão de que está querendo defender os gestores e o crescimento da indústria. É, com relação a essa questão de crescimento da indústria, olha, eu também quero que a indústria de fundos imobiliários cresça, isso me beneficia como influenciador de fundos imobiliários, mas eu quero que cresça de forma saudável, né? Não quero que ele cresça aqui tomando anabolizante, injetando óleo, igual alguns aí fazem. Isso é um crescimento que não é saudável. E esse crescimento que a gente está observando aqui em alguns fundos não é um crescimento saudável. Muitos gestores viram lá no final de 2024, quando os juros bateram um patamar bem elevados, que eles não conseguiriam captar recursos com a pessoa física, então a solução deles foi inventar inúmeras formas aqui de manter as captações. Então, com isso, os imobiliários realmente estão crescendo, a gente pode até ver testes F11 dando saltos aqui no patrimônio dele, mas a custa de quê? Então, o que a gente precisa se questionar aqui se o crescimento que a gente está tendo com fundos imobiliários é um crescimento saudável ou não. E, na minha opinião, eu preferia que os fundos imobiliários continuassem pequenos, mais saudáveis. Então, aqui para mim, os fundos imobiliários estão sim crescendo, mas com o filme queimado, tá? É aqui que observa o Baroni, muitas das vezes, defendendo essas atitudes dos gestores. Ou então não sendo crítico, né? Como por exemplo que nesse caso da F11, em que ele mencionou que foi um problema de comunicação. Claramente que não foi um problema de comunicação. Foi um caso de perda de confiança, né? Uma perda de confiança enorme. E aqui é como outro investidor escreveu: confiança é igual virgindade, você só perde uma vez, né? Então, por isso que eu sou muito crítico ao Baroni, tá? Eu esperava muito mais que ele viesse a público fazer esse tipo de cobrança contra os gestores. E aqui eu já vi alguns falando: ah, não, fora da tela que o Baroni com certeza faz cobrança aos gestores. E olha, tenho minhas dúvidas, tá? Toda vez que ele aparece nos vídeos, é alguma forma de estar defendendo aqui os grandes gestores. Então, por isso que eu pego tanto no pé do Baroni. Ok, agora aqui falando sobre a queda no petróleo. Nessa terça-feira foi uma queda de quase 6%. É, então, ontem nós já tínhamos aqui dado início a uma queda do petróleo, caiu 3,45%. Hoje aqui com mais uma queda de quase 6%. Então saiu aqui dos US$ 94, agora que está em US$ 85, uma queda de 9%. Olha, o que está por trás disso daqui? Acho que foi ontem, foi o Bessent fez um anúncio lá de pressão econômica contra aquele paizinho lá do Oriente Médio. Então, talvez aqui no primeiro momento eu comecei a pensar que talvez o mercado estava fazendo apostas
de que essa pressão econômica iria surtir efeito, né? Então, a gente teria aqui uma reabertura sem novos ataques, sem o escalonamento desse conflito. No entanto, hoje começaram a sair comentários de que Trump está avançando com desminagem, outras coisas, está aqui normalizando o fluxo lá por Hormuz. E por enquanto que eu vi foi isso, tá? Mas nada de muito concreto, tá? E aqui realmente é bem complicado. Ambos os lados não querem parecer que estão cedendo, né? Os dois lados aqui querem cantar de galo. Então nunca se sabe se o que eles estão dizendo condiz com o que realmente está acontecendo na realidade. Aqui é um caso para observar. Não dá para levar muito a sério nada do que está rolando por aqui, tá? Não dá para se animar. Mas enfim, o petróleo hoje caindo bastante e talvez isso seja a explicação para um bom momento aqui das bolsas, né? Temos aqui o Ibovespa subindo 1,61, o IFIX subindo 0,61. Então, uma boa alta aqui nessa terça-feira. No entanto, não tô tão confiante assim de que seja isso, tá? Vou até colocar aqui no título, mas tô tão confiante que seja essa questão do petróleo, não. Aqui há algumas outras explicações para o IFIX, o Ibovespa estar subindo. Ah, olha, depois daquele caso lá dos Estados Unidos, meio que marretando para baixo os juros longos lá nos Estados Unidos, a gente pode estar talvez observando um comportamento de fuga do dólar, né? Comportamento que a gente já pôde observar há alguns meses atrás, somente que no começo do ano foi quando nossa bolsa subiu aqui, teve todo aquele movimento de alta. E, inclusive, acho que foi ontem, né, que eu comentei sobre o ouro dando uma disparada aqui no mês de agosto, subindo 17% em agosto, né? E também o Bitcoin subindo 60 e poucos mil para quase 80 mil dólares. Muito nesse sentido também de fuga do dólar, com medo do que está acontecendo lá nos Estados Unidos, do endividamento, da questão fiscal, fugindo também de Donald Trump, né? Tá uma situação horrível lá de briga com o Canadá. Não faz sentido aquilo, tá? Não faz sentido o Donald Trump brigando com aliados, com vizinhos. É realmente vergonhoso essa postura de Donald Trump em alguns sentidos, tá? Não à toa tá com uma popularidade péssima e correndo o risco de perder lá nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. Mas enfim, hoje também tivemos outro fator aqui, que é a questão da queda dos juros longos lá nos Estados Unidos. Então, aqui na terça-feira e na quarta, terça-feira, 18 de agosto. Aqui acho que foi quando foi divulgado aquela questão de que os Estados Unidos iriam recomprar seus títulos longos, com a intenção de baixar as taxas de juros de longo prazo lá nos Estados Unidos, que ultrapassaram a barreira de 5% ao ano, um patamar que preocupa bastante, tá? E hoje aqui tivemos uma queda bem significativa também nos juros longos lá dos Estados Unidos. Isso aqui pode estar criando um certo otimismo no mercado. No entanto, ressalto que isso aqui é uma queda que vai ser motivada por questões de fluxo do Fed recomprando títulos longos. Aqui um tema bem mais complexo, tá? Confesso que até eu tenho um pouco mais de dificuldade de compreender o que eles estão fazendo aqui, mas enfim, tudo que acontece nos Estados Unidos acaba que afeta bastante o restante do mundo. Inclusive, aqui a gente está observando uma queda nos juros futuros também aqui no Brasil. Ok, mas, enfim, queda de juros futuros, mas em um patamar bastante elevado. As expectativas de juros continuam muito altas aqui no Brasil. Também aqui a gente pode talvez estar observando o retorno do fluxo estrangeiro para o Brasil. Aqui meu site que eu verifico não está me colaborando hoje, o Carteira Fundos, mas eu ouvi comentários que colocaram foi 1 bilhão de reais mais ou menos
lá na sexta-feira passada. Então pode ser também uma possibilidade do recurso estrangeiro retornando aqui para o Brasil. Ah, outro motivo também para essas altas é porque a inexistência de fatores negativos, né? Hoje não saiu nada aqui negativo, nada que desagrade o mercado, nada, por exemplo, mostrando economia mais quente ou alguma notícia favoreça a esquerda. Então, talvez pela inexistência de fatores negativos na visão do mercado financeiro. Além disso, também temos o fator de que o mercado caiu bastante, né? Caiu aqui em linha reta já há várias semanas. Então, já tem muito fundo aqui que já está praticamente de graça, né? Então, sei lá, tá? Pode apenas ser uma questão de repique. Mas lembrando que no momento atual, não acho que seja uma alta sustentável, tá? Não acho que é uma alta que vai começar a subir, subir, subir. Não sei se isso daqui tem uma vida longa, não, tá? É, vamos guardar aqui para ver. Ok, dando uma olhada aqui no Tesouro Direto. Ah, Tesouro IPCA+, 2032, caindo um pouco. 2040 em queda para 7,48. Ok, então, aqui os juros longos no Brasil também dando meio que uma tranquilizada, né? Ok, então vamos aqui agora para as principais variações dessa terça-feira. Mas antes, peça aqui o seu like e a sua inscrição. Começando aqui pelas maiores quedas em fundos de tijolos. Temos BTA11 com uma queda de 3%. Se eu não estou enganado, é que a gente está em DataX aqui para BTA11. Isso mesmo, BTA11 está em DataX. Então ajuda a explicar aqui o motivo dessa queda. Rect11, uma queda de 2%, de 72,19 para 32,19 para 31,56. Rect11 teve notícia não, tá? BLMG, uma queda de 1,71. BLMG também não estou sabendo de nada. BLMG, nada, tá? Voltando aqui um preço mais normal, tá? Brof 11, teve data há pouco tempo, normal seja mais fraco agora nesse período. Que aqui dentre as quedas, tem nada que comentar aqui não, tá? Vamos aqui para as maiores altas em fundos de tijolos. Tivemos aqui MF11 com uma alta de 12,81%, de 31,70 para 35,78. Isso mesmo, 35,78. Olha, em MF11, o fundo já vem há algum tempo aqui com um certo otimismo de que as previsões do gestor do Guidance vão se concretizar, né? Lembrando que aqui o Guidance, a expectativa é que o rendimento ele melhore bastante, não sei se, acho que em 2028. Então a gente pode estar observando aqui um certo otimismo do mercado ah, aqui com ativo pelos próximos meses. O ponto mínimo sumiu 25%, hein? Ah, hoje teve a divulgação do relatório gerencial. Mas olha, não tem nada de novo, né? Meio que quando não tem relatório trimestral, eles basicamente colocam aqui a primeira página com algumas atualizações e depois é, e coloco aqui novamente o relatório trimestral mais recente, que no caso, segundo trimestre de 2026. Então, também não vi aqui, não tem uma explicação, pelo menos eu não consigo dar uma explicação para vocês do porquê que o fundo está subindo nessa terça-feira, tá? Mas enfim, aqui acredito que seja aqui os cotistas otimistas com o futuro aqui para MF11. Apesar de que não vejo nenhum número aqui para embasar algum otimismo com o fundo no curto prazo. TRBL11 subindo 6,32%. TRBL11
depois do pregão de ontem, tivemos a divulgação do relatório gerencial. No entanto, muito provavelmente esse relatório foi elaborado antes de sair a notícia da recuperação judicial da, da Braskem, né? Saiu oficialmente, foi na segunda, ontem pela manhã, e o relatório saiu aqui depois do pregão. Então, meio que não tem nada sendo. Não tem nenhuma divulgação aqui acerca da situação da Braskem. Então, não teve nenhuma notícia negativa aqui, né? Mas, enfim, também não vi nenhuma notícia aqui positiva também pelo fundo. Talvez seja apenas um dia mais de otimismo. O fundo caiu bastante aqui depois da queda no rendimento também da questão da Braskem. Então, sei lá, tá? Talvez apenas uma questão de dia mais otimista e o mercado resolveu comprar o ativo. Temos BB e G11 menos 5,17. BB e G11 também acredito que seja a mesma situação, a ausência de fatores negativos. O mercado resolveu voltar a comprar um ativo que caiu bastante aqui nos últimos dias, nas últimas semanas, né? RBRP também tenho nada a acrescentar, tá? VILG, HGR, nada a acrescentar aqui para vocês. JCRE teve relatório gerencial divulgado ontem, depois do pregão, mas não li. Ok. Aqui, lembrando, altas acima de 1% com efeitos menos 0,62 é normal, tá? Passando aqui para fundos de papel, as maiores quedas. CYCR11, uma queda de 0,96, uma queda de 1%. Não vi nada aqui, nada que justificasse, apenas questão de volatilidade. VCJR11, atualizando aqui para a maior queda de 1,14. Também nenhum fator diferente, tá? Nada de novo acontecendo aqui com o VCJR11. RZAT11 caindo 0,61. RZAT, se não enganado, teve relatório gerencial divulgado ontem também. Isso mesmo, relatório gerencial divulgado ontem depois do pregão. Veio reafirmando o guidance de rendimento aqui em 1,05 em agosto e uma queda no mês de setembro. Então dá para ver que o fundo está realmente sentindo a inflação baixa, mas eu até esperava que fosse cair mais, tá? Se falasse aqui que não conseguiria sustentar R$ 1 por cota, eu não acharia estranho. Que o restante aqui não interessa. Maiores altas. HCTR11 vindo 3,15. Aconteceu nada aqui. RECR11 caiu bastante aqui nos últimos dias. No fundo, muito, mas muito sensível mesmo ao IPCA. Não acredito que essa alta consiga se sustentar não, tá? A LCC teve relatório gerencial divulgado ontem, mantendo entre 9 e 10 centavos por cota. Ah, enfim, talvez isso aqui ajude a dar um pouco mais de otimismo. Aqui o restante do mercado subindo, sem muita novidade. Temos aqui CACR11. CACR11 teve um dia bastante agitado. CACR11 chegou a estar. Caramba, a escala aqui tá horrível, hein? Chegou a estar subindo aqui. Tá ruim demais a escala. Deixa eu pegar aqui. CACR11 chegou a estar sendo negociado aqui com uma alta de mais de 7% ao longo do pregão. Depois evolveu tudo, acabou fechando com uma alta de apenas 1,23. E olha, não faço a menor ideia do que o mercado aqui está otimista com o fundo, tá? Não vejo nada aqui que explique esse otimismo aqui com o fundo. O pessoal aqui está esperando rendimento no final do mês. Aqui vai se decepcionar muito, mas muito mesmo. Ok. Enfim,
dia de alta, né? Indo aqui para as maiores quedas em FIINFAs. RIF 11 com uma queda de 2,59 para 7,16. Não vejo nada que explique essa queda aqui não, tá? Pode ser apenas uma queda aqui de questão de falta de liquidez, mas em termos de fundamentos, não teve nenhuma alteração aqui não. JMBI 11 também uma queda bem significativa, uma queda de 2,53. Não sei se já saiu o último relatório gerencial. Deixa eu dar uma verificada. Relatório de julho. Não sei se eu li esse relatório, tá? Depois eu dei uma conferida. Mas, enfim, aqui também acredito que seja muito mais uma queda relacionada à liquidez ou volatilidade do que questão de fundamentos. De VS11, uma queda de 1,68. Também uma baita de uma oportunidade, tá? O pessoal lá no meu grupo Telegram ficou doidinho aqui comprando de VS11 hoje. Lembrando, se tiver interesse, clique no primeiro link na descrição e seja membro nível Premium. Ok, de VS11, também não tenho nada aqui para explicar dessa queda, tá? Nada mesmo. RBF caindo, não sei dizer o porquê. Maiores altas. Suin 11 subindo 3% de 85 para 87,50. Aqui é questão de liquidez também, o fundo estava bem descontado, tá? Bem descontado mesmo. Aqui um fundo CDI com muito desconto mesmo, carteira sem problema, ser negociado com desconto. E aqui alguém com um pouco mais de dinheiro deve ter observado e comprado um pouco mais. Com isso a cotação subiu. VIGT, não acompanho. XPI 11, muito sofrido, dando uma recuperação. Juro 11, vamos ver como é que está a cota patrimonial. Juro 11 em 101,31. Por enquanto ainda acredito que vamos ter um rendimento de R$ 1 por cota. Hoje em 11, ganhando aqui mais um centavinho aqui na cota patrimonial. CDI 11 a 101,76. Acredito que ainda mantenha o rendimento de R$ 1 por cota, tá? Ok, falando sobre Fiagros. Deu pau aqui? Vai. Não. Ah, pronto, apareceu. Então, aqui em Fiagros com quedas irrelevantes, maiores altas. LSAG, não sei, tá? Lembrando que a LSAG vai ser incorporado por RZAG 11. E a AG11 subindo 2,24. Isso aqui também apanhou bastante, tá? Recuperando um pouco. A ASA aqui também apanhou bastante aqui nas últimas semanas. Normal tá subindo um pouco mais agora. Snag. Snag não é para estar subindo não, tá? O fundo tá com um problema na carteira. Quase negociado, acho que quase sem desconto patrimonial. E tá com problema lá com a Ruiz Coffees, né? Ok. Aqui altas dentro da normalidade. Agora aqui em FOFs e Hedge Funds. Temos MCRE11 caindo 2,30. MCRE11 com bastante volatilidade. Subiu bastante ontem, devolveu hoje. WHGR11 que é o 0,81. Caiu até pouco, tá? Subiu muito mesmo ontem. Pensei que estaria caindo bastante hoje. WHGR subiu 4% ontem, né? Pensei que ia ter a devolução quase completa dessa alta. RBRX, PSEC, os dois lixões da pátria caindo. Maiores altas. BTHF11 com uma alta de quase 3%. Não, não vejo nada aqui para explicar, tá? Talvez apenas que caiu demais. O mesmo aqui com VGHF11 subindo quase 3%, subindo 2,70%. VGHF que deve ter um próximo relatório próximo de ser divulgado, né? O último foi no dia 20 de julho. Então já está aqui 35 dias desde o último relatório, não deve demorar muito
até termos a próxima divulgação. Aqui, FOFs subindo mais que o IFIX também dentro do normal, tá? Ok, então é isso. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.